porque eu vi muito pouca pessoa assistindo no YouTube. Vocês acham necessário colocar no YouTube ou está todo mundo vendo pelo Teams as aulas? Ah, pelo Teams ou pelo YouTube fica legal, professor. Acho que pelo YouTube as pessoas teriam mais acesso, eu acredito, professor. Então eu vou Uma opinião carregar. minha. Eu não tinha colocado porque eu coloquei os vídeos e vi muito pouca gente entrando. Ou quando entra, ele mostra para mim, né, quanto tempo durou a pessoa assistindo a aula, entendeu, Lucas? É uma estatística que ele mostra lá. Na turma, por exemplo, da engenharia da quarta, eles estão tudo no Teams. Mas eu coloco tanto aqui como lá e prometo a vocês que vai estar disponível nos dois canais, tanto no YouTube quanto no Teams. E aí vai ficando lá, é mais conteúdo, né, Luiz? Além de ter o de liderança, vai tendo outros conteúdos lá. Professor, desculpa, professor, eu fui pegar outro prato de comida, estou com fome, perdoa. Ah, tá. Professor, tá. Eu estou dizendo assim, em relação ao YouTube, eu tinha perguntado ao Lucas, e ele comentou que é bom ter lá também, que para mim carregar lá no YouTube. Então, eu estou devendo carregar a aula do dia 12 e do dia 19. Sim. 12 não, desculpa. 14. Foi, deixa eu ver aqui no canal. Tá bom, professor, desculpa. Não, tá. Professor, me perdoa, viu, professor, que eu estou jantando agora, desculpa. Tá em ordem, não tem bronca não. A aula do dia 7 e a aula do dia 14. Está faltando eu colocar dentro do YouTube. Até o dia 1º eu coloquei lá, só acho que é dentro do canal. Mas veja, já estamos gravando, estamos na aula do dia 21 de agosto, a 13ª semana de aula nossa. Aparece aí na indicação do canal, tá bom? Vou compartilhar a minha tela com vocês, de maneira que a gente vai ver algumas coisas, né? Hoje a gente vai fechar o assunto de fresagem, né? Estamos fechando o fresamento, ou o estudo de fresadora, tá bom? Que a gente vem estudando nas outras aulas, né? Mas a gente vai fazer um passeio rápido geral, já que na semana que vem eu pretendo fazer com vocês a P1, que envolve todo o conteúdo estudado até agora, que é uma infinidade de assuntos, e onde a gente vai buscar a essência. Eu pretendo, né, elaborar uma avaliação que a gente vai fazer com consulta, vocês vão fazer aí, né, eu abro a aula e vocês vão respondendo, vão fazendo, né, vão trabalhar dentro do espaço da aula na próxima semana, fazendo essas avaliações, essas respostas, buscando informações, de maneira que vocês consigam me resolver. Tentar trazer algo, né, bem nesse aspecto. E aí, para aqueles que estão de forma assíncrona, eu vou imaginar algo que se possa aproveitar o mesmo horário, se a gente pode fazer com que eles consigam responder depois ou não, aí é uma decisão que eu vou tomar junto com o professor Cleiton depois, tá, para ver como é que a gente consegue trazer essas pessoas também. Então, ó, compartilhando minha tela, vou compartilhar a tela 2, de maneira que eu fico vendo a reunião. Quando vocês quiserem falar, levanta a mão aí, ou fala, né? Estamos em poucos, não atrapalha que vocês entrem aí, não. Então, a princípio, vocês vão estar entrando aqui devem estar vendo meu WhatsApp aí, perfeito? Sim. Aqui está o plano de aula da gente, ó. Então já mudei a tela aqui para o plano de aula, disciplina, tecnologia de usinagem. Ela já está registrada as aulas, tá vendo? Tudo que está planejado, aí vocês estão vendo aqui, ó, que dia 21/8 é hoje, operações básicas de fresagem e a terceira aula de fresagem encerrando ela. E aí você tinha dia 21/8 anotando como 14ª semana, então hoje a gente está validando a nível de sistema, né, uma semana de aula, que seria a semana 14, mas quando eu registro 5 aulas aqui no dia 21, já resolvi essa 14ª. Então hoje a gente está conseguindo concluir efetivamente quase que 14 semanas do nosso cronograma de estudo. E para o dia 28, prova regimental com conteúdo ministrado. Tudo que a gente revisou depois daquela hora, o que a gente veio. Então, assim, vai lá no Teams, no chat, me procura, me pergunta, dá uma lida, vê tudo isso, né? Eu abri o Teams aqui, não fica maluco, é só para a gente ver, né? Eu abri o PowerPoint de todas as aulas nossas, já está aberto, daqui a pouquinho eu vou abrindo uma por uma, tá bom? Dentro disso que a gente está. Então, nosso planejamento para hoje, nosso planejamento para a semana que vem. No Teams, eu tinha colocado, deixa eu achar aqui, ó, trazer o Teams aqui também para vocês. Eu tinha colocado na postagem hoje aqui dentro do Teams. Eu já tinha colocado aqui algumas observações nesse sentido, ó, na aula de hoje. Ó, vocês observaram, eu tinha colocado os vídeos para a gente ver depois do intervalo, né? Depois das 8h30. Eu já tinha colocado aqui, ó, boa tarde, pessoal. Segue link de vídeos para o momento da aula síncrona, que seria das 18 às 19. Eu acredito que vocês não chegaram a abrir. Chegaram a abrir isso aqui? Olharam esses vídeos? Deu tempo ou não? Não consegui abrir para você.
Então, a gente vê junto, depois do intervalo, depois das 8h30, a gente abre e vem fazendo que é aquela aula prática, né? A gente dá uma discutida. As duas vão conseguir revisar bem a fresadora. Eu dei uma olhadinha à tarde e acho que ela está boa. Eu mando o Leandro e uma outra do canal do mecânico, Casa do Mecânico. Ficou bem interessante, porque ele dá para a gente bater um papo sobre fresagem, fechar, algumas informações essenciais, um modelo de peça que ele consegue fazer, que seriam operações, né, básicas aí da área de fresagem. Tá bom? Então, esse é o universo do que a gente está trabalhando, do que a gente vai poder seguir em frente. Né? Aí, o que mais que a gente tem aqui? Ó? Aqui, porque ó, se a gente tem uma avaliação, tem aqueles horários assíncronos que vocês reservaram, agora tem que ganhar fôlego, pegar aí fim de semana, um pouquinho durante a semana que vem, achem a magia do horário de vocês, para que possam revisar, e a gente está com isso disponível semana que vem, né, de maneira que a gente avalie o que é que a gente já absorveu sobre toda a parte da tecnologia da usinagem. Então, ó, desde a aula 1, está vendo aqui em cima, a aula 1 de tecnologia da usinagem, tudo isso está colocado no Teams, está colocado no SWAP, o que era a disciplina, quais as observações, ó. Só para relembrar aqui, para vocês verem se a gente foi na rota certa. Estamos em 2 hoje na aula. Deixa o Djaí chega, ele tem chegado aí perto das 19 horas, das 20 horas. Ó. Isso é a nossa disciplina. Será que a gente foi na direção certa nessa disciplina? A disciplina aborda os conceitos fundamentais dos processos de usinagem de máquinas operatrizes. Identificar máquinas operatrizes e seus acessórios. Definir parâmetros de usinagem. Identificar ferramentas de corte e sua geometria, planejar métodos operacionais e fabricação de peças de diferentes máquinas operatrizes, operar máquinas operatrizes. Essa seria a essência da disciplina. Será que a gente estudou isso mesmo ou não? Né? Conteúdo programático, classificação e nomenclatura dos processos, movimentos e grandezas dos processos de usinagem, mecanismo de formação de cavaco, ferramentas de corte, geometria de cunha, materiais para ferramentas, desgaste e vida de ferramentas, cálculo de corte, cálculo da seção, velocidade. Então, assim, a gente abordou, teve assunto que a gente aprofundou mais ou menos. Fluidos de corte, máquinas operatrizes convencionais, torneamento, furação, fresagem, retificação, processos de usinagem não tradicionais. Então, veja que tem algumas coisas que ainda faltam, porque o semestre ainda tem uma parte para a gente viver ele. Né? A gente está nesse mundo agora aqui da furação e fresagem. Mas, em parte, entendo que a gente navegou, ora com mais profundidade, ora com menos, nesse conjunto de assuntos. Tem lá nossas avaliações previstas originalmente, que a gente vai fazer hoje, os livros, né? E temos estudado por esse livro aqui, que ele está disponível na Biblioteca Pearson. Os demais estavam disponíveis, né, lá na biblioteca normal, mas não dá para a gente estudar. Então está aqui um corpo de disciplina, de conteúdo, para a gente estar vendo, estar estudando. Então veja, isso é o nosso mundo. Né? Aula 1, deixa a aula 1. É um passeio rápido, né? Rapidinho, estou só, né, apresentando a revisão da revisão da revisão, para a gente poder fechar a fresagem. Né? E aí, quando eu pegar uma aula, o assunto de fresagem, eu reforço um pouquinho. Vamos aqui na aula 2. Então, aula 2, todo aquele material preparado pelo professor Lucas, né? Então, está lá. Era a introdução dos processos de tecnologia da usinagem. Né? Então, processos de operações com metais, que podem ser divididos em 2 grandes classes de trabalho. Conformação, professor Palota, usinagem nosso. Nós estamos trabalhando com a usinagem, e aqui define os 2, revisa, mas lá na usinagem. São operações que têm o objetivo de dar a peça forma, dimensão e ou acabamento, através da retirada de material, através da produção de cavalo, que é a própria definição do termo. Bom? Então, aquelas definições que a gente foi trazendo. Aqui é uma imagem de quê, Luiz? Aqui está mostrando o que para a gente? Vácuo, professor. Vácuo, né? Então, pelo menos essa palavra a gente sai da disciplina com o Alberto sem esquecer de jeito nenhum. Cavaco, o que forma, como é que é? Porção do material. E aí o tipo, né, cada metal, pela dureza, pela velocidade, pelos parâmetros, vão produzir formas diferentes. Né? Aqui vem ilustrações, exemplos, né, que o Lucas conseguiu trazer. Isso dá indicações de vídeos por onde a gente assistir. Né? A maravilha de uma imagem, de vídeo, né, que é o registro dela de quem é. O professor passou uma bloca, passou uma ferramenta aula passada, igual a essa para gente. Foi, exatamente. Ferramenta de topo. De corte, né? Então, aqui agora a gente já consegue, tá vendo? É uma ferramenta de fresa, é uma fresa de topo, né? Uma fresa de topo, lembrei, professor. Agora lembrei, desculpa. É a fresa de topo. Aqui é um exemplo de uma fresa de topo, está com várias pastilhas, é uma ferramenta multicontante que está fazendo uma operação de usinagem horizontal. Então, esse é o universo. E o que é bom, Luiz? Ó, você e o Lucas lembraram automaticamente da aula passada e da ferramenta. Isso é que é válido na disciplina, né? Isso que a gente vai buscar
como conhecimento, eu posso sair desse lugar. Pode, vem cá, filho. E, ó, aqui está tudo aqui na ferramenta, na geometria, o cavaco sendo formado, o retorno espiral, aquelas forças de cortes envolvidas, rotações envolvidas. Cara, é um espetáculo. Aí veio aqui, ó, um gráfico grande. Nesse gráfico grande, a gente vai ter uma aula para abordar os não convencionais também, para ficar com a ideia desses processos aqui. E a gente estudou esses demais processos aqui. Né? A gente fez esse bracinho aqui, ó, com remoção de cavaco, usinagem, convencional, e trabalhou nesses grandes aqui, né? Torneamento, fresamento, furação. Alguns a gente viu só aqui na aula teórica, outros a gente conseguiu ver nas aulas práticas e nas aulas online práticas. Né? Tá bom? E aí tem uma série delas, a conformação, fundição, está na outra disciplina de processo de vocês, né? Vocês estão estudando em paralelo. Né? E aí, ó, já destaca que essas que é dessa disciplina da tecnologia da usinagem. E aí veio um primeiro momento de tornearia de usinagem, de torneamento, né? Com imagem, com vídeo, com definição, né? As características essenciais do torneamento, quem gira é a peça, a ferramenta só se move, né? A placa que o Lucas acabou de dizer que fez a manutenção no torno da empresa que ele trabalha, lubrificou, tirou ela, e aí tem como, né, tá aqui os parafusos ó, de fixar ela, como é que ela fixa no eixo árvore, né, a parte interna dela, como é que é a manutenção do torno. Então, assim, é um universo muito bonito, muito bom, da gente ir aprendendo aí, em termos de trabalho, né, em termos de recursos. Professor, não entendi. Está falando com a minha filha, perdão. Eu digo, aqui está mostrando aquilo que é básico da tornearia, né? Está vendo? Ele torneando, né? Sim. O processo do torneamento. A peça gira em torno do eixo, as ferramentas que colocam de forma lineares. Então, ele faz uma síntese, né, de um processo por torneamento que a gente estudou em profundidade. Sim, nessa aula, a gente trazia o assunto de forma rápida para a gente conceituar. Como hoje é uma revisão, né, rápida, é a gente consolidando o processo. Lembram bem, quando vocês olham a imagem dessa hoje, de imediato já associa ao torneamento? Sim, professor. Porque a gente teve aula prática também, no caso dessa, então ficou bem gravado. A gente teve algumas aulas. Ainda, né, Luiz? Memoriza, professor, porque é igual o Lucas falava. Às vezes na aula, eu, por exemplo, quando eu não sou da área, eu ficava meio bobo, perdido. Desculpa, perdão. Mas quando eu ia na prática, a gente conseguia assimilar. É igual agora, no vídeo a gente também consegue assimilar. Eu, no caso, né? Da minha pessoa. Perfeito. Então, aí a gente foi vendo todos os processos convencionais de usinagem. Aqui, por exemplo, esse slide demonstra quais são os tipos de operações básicas, né, que se consegue fazer no torneamento. Aquele rosqueamento quadrado que a gente fez, que a gente viu, né, na aula, naquele vídeo que o Lucas trouxe, ela não aparece aqui, ó, que seria, mas é um faceamento, né? Seria um faceamento externo. Aqui ela está o cilíndrico, está o cone, tem sangramento. Ela não mostrou o faceamento. Ele não mostra o faceamento, que foi uma usinagem que a gente faz só nessa parte aqui, né? Para aquela peça que a gente viu naquele vídeo. Mas são 6 operações básicas que está naquele exercício exemplo que a gente faz lá no laboratório. Aí está exemplos, né? E dois grandes processos, né? Desbaste e acabamento, que aí não é uma realidade só da tornearia. Na fresagem a gente também viu que esses dois termos estão de volta. Desbaste, uma usinagem mais forte, dimensões de cavaco maiores para aproximar a medida. Acabamento, aquela operação que deixa na medida final, que deixa com uma rugosidade, né, dentro dos padrões estabelecidos no desenho. Bom? E aí vai mostrando etapas do que podem ser feitos num processo completo de usinagem. Óbvio que o torneamento não faz tudo, faz uma parte disso. Né? Aqui estaria dividido nas duas que a gente já viu. Essa primeira etapa no torno e essa outra etapa numa fresadora. Aí a imagem de um torno, né, com todas as partes. Então, por exemplo, na aula, posso trazer essa imagem, né, e dizer, olha, consulta e escreve quais são as partes. E vocês teriam que achar, no mínimo achar onde está em cada aula, né, saber pesquisar a aula. Vai levar um certo tempo até pesquisar e escrever, mas é isso a visão. O mundo que a gente está vivendo é esse, é saber encontrar as coisas. É isso que eu pretendo fazer semana que vem. Aí mais exemplo do torneamento, aí, provavelmente torneamento CNC, a qualidade da usinagem, né, o acabamento dela. O Lucas está de parabéns, ele preparou bons vídeos. Aqui, se vai para o YouTube, teria que estar registrado de onde ele trouxe essa imagem, né? Aí eu não lembro de onde ele captou, porque era uma aula só do IF, poucas pessoas. O torneamento aqui, ó, com os 3 grandes, né, aspectos envolvidos, os 3 grandes movimentos.
corte, avanço e penetração. Tem no torneamento, a gente vai ver de volta que tem na fresagem. E aí a peça girando, corte. Ferramenta se deslocando, avanço, e a penetração, que o outro ele aprofundou para dar a espessura de corte. Bem-vindo, DGI. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, professor. A gente já está gravando há uns 15 minutos, tá bom, DGI? Lá ficou um pouquinho das definições do que a gente tem para hoje, para a próxima semana, já lhe prevenindo assim, ó. Depois dá uma olhadinha, mas a gente ao longo da noite ainda reforça. Semana que vem a gente vai ter aquela P1, que vai ser uma prova com consulta, ou eu auxiliando no que for possível, para a gente ver o que é que a gente tem de informação. Hoje eu pretendo fechar todo o assunto de fresagem, além de estar fazendo uma revisão geral de tudo que a gente discutiu rapidamente através dos PowerPoint daquelas aulas. Agora a gente está no PowerPoint da aula 2, dando aquela revisada geral de usinagem, tá bom? Então, só mostrando rapidinho. Aí teve aplaneamento, né? Vou precisar mostrar todas as operações, aqui tem até rapidamente o vídeo também, né? Do aplaneamento. Mas é a ideia de usinagem. Guardem sempre o conceito. Tecnologia da usinagem move materiais, tem movimentos relativos, vão pegando essa essência. E saibam onde buscar informação quando forem cobrados delas. Dá uma repassada nisso tudo. Né? Agora, aplaneamento. Quais são as principais operações? Horizontais, verticais, inclinadas. Né? Movimento de vai e vem de uma ferramenta. Como é que ele é substituído? Tá vendo? As operações. Assim como no torno tinha um slide mostrando quais eram as operações típicas, aqui tem também quais são as operações típicas para o aplaneamento. Né? A imagem de uma máquina e os componentes dela. Né? Qualquer livro de usinagem vai trazer isso como histórico. E se eu pegar no Google e trouxer imagens, ela vai me trazer imagens de planos. Está um pouco em desuso em função do avanço e ter baixado o custo de máquinas que foram substituindo ela, como fresador e tudo mais. Mas em oficinas mais antigas, ela ainda vai ser útil para algumas operações. Furação foi de outra disciplina, reforça aqui, né? Vocês viram ela no primeiro módulo, mas ela volta aqui, né? Furadeiras de bancada, furadeiras manuais, com os mesmos movimentos de corte, avanço e profundidade, ela também vai ter na furação, só que coincide alguns na mesma direção, ao contrário do torno, né? Avanço e profundidade estão na mesma direção, que é sempre na direção do corte aprofundando. Aqui a ferramenta é quem está girando, diferente do torno, né? Diferente da plânia, ou semelhante à plânia, que a ferramenta é quem está em movimento. Aí tem mais exemplo em vídeo, né? Certo? Ó, a furação feita num torno, né? A gente fez isso. Furação de centro usando torno. A fresadora também permite fazer. Então veja que a furação é mais eclética, né? As 3 máquinas operacionais conseguem fazer furação. Não precisa ser só a furadeira, né? Está aí uma furadeira de bancada típica, né? Que a gente tem na oficina, com todos os seus componentes. Então, de novo, poxa, mas eu não sei. Qualquer material manual vai trazer quem são os componentes. Eu preciso criar a capacidade de encontrar informação. Não, lá modelos de furação, fluidos refrigerantes, né? Fluidos de corte. A gente estudou fluido de corte numa aula específica, né? Hoje eu estava abrindo aqui alguns sites, isso é interessante dar uma olhadinha nele. As mesmas operações que a gente pode fazer. Ó. Então, toda aulinha dessa traz que tipo de operação a gente faz. Né? Mandrilhamento, aí são, né, processos de usinagem mais especializados, mais restritos, que a gente não encontra com facilidade. No caso aqui, para grandes dimensões, para que eu possa fazer furos internos de grandes dimensões que eu não conseguiria fazer numa placa comum de torno, ou por outro processo, ou numa broca gigante desse tipo. E aí, ao longo do desenvolvimento da tecnologia da usinagem, engenheiros, fabricantes foram encontrando soluções diferentes, processos diferentes, que atendem a essas situações. Né? É o mandrilhamento, assim como tem outros também, né? Fresamento já é o nosso atual, disciplina de hoje. Então, ver como é olhar para a aula de fresagem, que a gente viu lá no começo do curso, e olhar para ela hoje, lendo hoje. Eu confio de que, mais carente que estejam ficando as aulas, quando a gente lê isso aqui hoje, a gente lê com facilidade. Posso até me decepcionar. É só vocês me dizerem, Alberto, não é bem assim. Vocês respondem aí não. Mas vê lá como está uma leitura. É um processo de usinagem indicado quando se quer obter superfícies quaisquer com auxílio de uma ferramenta de corte. A ferramenta realiza um movimento de giro e, ao mesmo tempo, a peça ou a ferramenta desloca um movimento qualquer. Está fácil de entender ou é impressão minha? Como é que está aí, Jair? Chegou agora. Olha o videozinho. Tá fácil, professor. Tá fácil, tranquilo. Vendo? Entender ela hoje ou essa aula lá naquela época é uma coisa. Entender hoje, eu entendo que a gente já consegue enxergar, né, ó, todo o vídeo de uma forma muito mais... Né? É uma fresa de topo, fez, né, um corte horizontal de faceamento, está fazendo um corte de rasgo na peça. Né?
Então, a gente foi avançando, né? Desculpa. Tinha mais outros vídeos, ó, aquela imagem de vídeos frontais, tangencial, né? A fresa de topo, descrição da fresa, tá vendo? A fresagem que reproduz engrenagem, a gente viu alguns vídeos nesse sentido na aula passada, né? Na parte prática, tá bom? Mais processos de usinagem convencionais, brochamento. Esse é muito interessante, porque a ferramenta, né, vai aumentando de diâmetro, e aí uma passada da ferramenta começa quase que de uma dimensão e chega até o final do curso de corte, né? Então, ela dá produtividade, ela faz uma geometria bem específica, né? Rasgo de chaveta, rasgo de estriado. Então, é bem curioso, né, o processo. Quando a gente dá aula normal, né, aí brinca com a palavra, para a gente que é do sexo masculino, né, que é sempre preocupado, etc., mas é um processo bem robusto, especializado para algumas geometrias, né? E aí vem mais especificações, mais livro, né? Uma composição como é, ó, retira um pouquinho, o outro mais um pouquinho, o outro mais um pouquinho, chegou no final, eu tenho a dimensão inteira do que eu queria usinar. Rosqueamento. A gente viu isso nas operações de rosqueamento manual, estaria fazendo rosqueamento do torno, né? Prático, e aí vimos só a capacidade que tem de fazer isso aqui. Esse rosqueamento do torno, exatamente assim era o que a gente ia usinar lá. Eu pedi muito apoio do José Ferreira, quando a gente fez no semestre passado, né, que envolve mais sensibilidade, um pouco mais de habilidade. Lucas, já fez alguma rosca do torno, Lucas, ou ainda não? Já, professor, já fiz até a interna já. Maravilha. Já fez até a interna, foi isso? Sim. Então, o que é que ela requer, né, Lucas? Paciência para fazer um passo de cada vez, né? Para ir devagarinho, devagarinho, por quê? Porque envolve uma superfície muito fina que pode facilmente ser estragada, né? Mas não tem... Eu quebrei várias ferramentas já tentando fazer, professor, no começo. Exatamente. Até criar habilidade, perceber, né? Não é fácil. Então, Quebrei bastante. Seria o momento, né, onde a habilidade faz a diferença, mas conceitualmente vou ter uma profundidade de corte, vou dar várias passadas, vou ter que ter cuidado para não bater aqui no final, para não estragar na frente. Então, os movimentos, escolher, né, todo o que ela vai de forma automática dando esse passo. Então, eu preciso escolher a rosca certa dentro do painel do torno, né? Mas é um aspecto que ela vai avançando. Não, risqueamento com todos os conceitos, as teorias de roscas, né, a rosca interna que o Lucas acabou de comentar aí. Então, são avanços que a gente vai estudando e aí vai aprender que tem modelos, tem patente, tem rosca. Cara, a mecânica é fantástica. Ó. E foi inventado isso aí em 1800 e pouquinho, viu? Não é coisa recente. Retificação é nosso último processo operacional. Daqui a 15 dias a gente dá uma estudada mais detalhada nele, né, que vai envolver rebolo, vai envolver outras operações. Então, não vou trazer, né, vamos concentrar naquelas que a gente estudou mais. Polimento, né, é uma retífica com um grau de acabamento mais fino, também trabalha por rebolo, só vai mudar a espessura de abrasivos. Jateamento, vocês já devem ter visto, jateamento de areia, hoje, né, na verdade, por limária, o de areia está proibido, né, e dá acabamento, qualidade, desgaste, não fazendo nada. Afiações de ferramenta, o mesmo Lucas já traz aqui o Leandro, né, a gente já conhece ele rápido, mostrando a importância da afiação de ferramenta, que usa um processo semelhante à retífica, né, ou de polimento. Né? Você vai estar trabalhando com esmeril, dando os ângulos adequados da geometria da ferramenta. Requer também habilidade e conhecimento. Isso é a aula 2 lá. Aula 2. Então, aula 1, aula 2. O que é que veio para a aula 3 de agente? Né? Aula 3. Movimentos e grandezas dos processos de usinagem. Reforçamos bastante isso, né, à medida que a gente discutiu tornearia e que discutiu fresagem. Sempre que a gente está avançando no conteúdo, a gente está indo e voltando para consolidar a informação. E isso é fundamental na usinagem. Né? Então ele mostra lá o conceito básico de ângulos, que tudo é normalizado, tem normas, traz uma norma alemã, DIN 6580, e aí ele vai trazendo para a gente o movimento da usinagem. Seja no torno, seja na furação, aqueles movimentos vão ser básicos para tudo que envolve usinagem. Alguém gira, alguém movimenta longitudinal, ou alguém movimenta profundidade. Esses movimentos podem estar em direções opostas e movimentações únicas. Esses movimentos definem o nome dos processos. Né? Isso a gente foi reforçando uma a uma, criando uma coisa chamada movimento efetivo,
que é matemática vetorial ou física vetorial. É uma componente vetorial. Aí envolve matemática e física e o aprendizado disso tudo. Na prática, o Leandro Torneiro faz tudinho sem nem discutir isso aqui na teoria. Ele aprende, a gente assimila, só que é o que o Lucas acabou de dizer. Na prática, o que é que acontece com a gente? A gente mata a ferramenta, ou a gente quebra a ferramenta, a gente estraga a peça, a gente tem que fazer de novo. E aí nem sempre é o momento ou é a oportunidade disso acontecer. Imagina aquela entrega que define uma contratação de uma empresa e que o cara não pode perder tempo. Aí, camarada, o cara bota o aprendiz, perca o cliente. Então, nem sempre é oportuno, mas vai ser sempre necessário que se dê espaço para aprender. Tá? Então, está tudo aqui. Ó. Se eu for bom como técnico, eu aprendo o conceito do ângulo, eu vou brincar de aprender tudo que o Caio ensinou de novo, Pitágoras, regras básicas, soma dos ângulos, etc. Isso vai me qualificando como técnico, isso vai me deixando um cara que as pessoas vão confiando em mim. É lógico que é bom. E aí tem duas confianças. Ou eu confio no Leandro Torneiro, que é um cara que tem 30 anos de tornearia, aprende, faz tudo. Ou eu confio no técnico, mesmo com menos tempo, mas com menos tempo, por ele ter lido muito, estudado muito, ele também sabe tanto quanto o Leandro Torneiro. Direção de corte, furação, está lá. Ó, plano de trabalho, broca. Né? Aí tem as mesmas coisas, ângulo de movimento. Então, quando eu entender, ó, fresamento, mesma coisa. A gente está estudando o processo de fresagem, está aqui a fresa que está girando, está aqui ela, né, o movimento dela, tá certo? Fazendo o movimento de avanço que ela tem aqui. Ó. E aí, quando você compõe, está lá o movimento efetivo, está lá o ângulo de corte. Qualquer um tá. Se eu for para retífica, também vai aparecer. E aí começa a aparecer fórmulas, né? As fórmulas matemáticas básicas, π vezes diâmetro. É o quanto ela, né, movimentou num giro completo. Percurso. Aí o Alberto, uma pergunta dessa de Jair ou Luiz, o que é que faz? Vai estar a perguntinha lá. Senhores, veio em qual aula a gente comentou sobre movimentos de corte? Me diz o que significa VR. Vou ter que vir buscar essa aula, achar letrinhas, vai estar aqui o VR. Quem danado é VR? VR é a resultante da velocidade de avanço com a velocidade de corte lá. É o VR, a velocidade efetiva. Então eu preciso encontrar essas coisas. Por quê? Porque quando eu estiver na minha oficina tendo que aprender, eu vou ter que ler ou telefonar para o Alberto, né? Se a gente ainda estiver mantendo contato pós-disciplina, para a gente poder ver isso aqui. Então, o desafio de vocês semana que vem é achar as coisas. Achar as coisas. Ó. Percurso a ferramenta, achar uma fórmula. Cara, aplicar uma fórmula dessa é a disciplina do Caio. Perder o medo de ler isso aqui e dizer, puxa, esse valor é o avanço, é 10. Botei 10 aqui dentro. Esse avanço ou de corte é 2, que é pi era 25. Fiz a conta, botei aqui dentro. O efetivo é tanto. Perder medo. Chegar junto. Discutir com alguém que está perto de mim. Manter contato com o Caio lá. Olha, fiz amizade com o Caio. Caio, estou enrolado aqui na prova do Alberto. Me ajuda aqui. Vai ser permitido? Se você estiver no trabalho, o Lucas, hoje, de tarde, ele vai ter contato? Se ele fez amizade com as pessoas, sim. Eu não sei se eu vou. Talvez a gente abra espaço para isso. Né? Tabelas. Ó. Aí eu vou brincar, né? Na tabela tal, localiza qual a velocidade que deve usar. Ou está usando fluido de corte, sim ou não? Sim ou não? Aí eu vou dizer lá, ó, achar as coisas aqui dentro. Prova com consulta. Então tinha tabelas aqui, né? Mostrando que a gente vai, ó, várias de velocidade, seja para o torno, seja para a fresa, seja para a plânia, as formulazinhas de corte, calcular elas. Tá vendo? Tudo isso a gente foi navegando aula por aula. Aqui tem até alguns errinhos que ficam na fórmula, precisaria achar no livro, né? Mas, de novo, torneamento, fresa, plânia, fórmula mesmo. Né? Movimentos, né? Exemplos e exercícios. Fechamos aula 3. Vocês estão disponíveis no PDF que não tem direito a vídeo, né? Vídeo a gente acha sempre nos módulos. Próxima aula, aula 4, geometria de ferramenta. Essa vai ser mais rápida. Oi. Essas aulas eu baixei aqui, eu estou tentando passar para o Lucas e poder já ir esses PDF. É tudo que está no Swap, né? Tem 5 arquivos lá, é correto? Também está no Teams, ó. Também está aqui dentro, viu? Ô, Luiz, eu já peguei já os arquivos, eles estão tudo aí no Teams aí. Ó, tá tudo aqui dentro agora, Luiz, ó. Quando eu entro aqui na aula do dia 24 de julho, lá em arquivo, elas vão estar aqui de volta. Ó, aula 1, aula 2. E tem a nossa aula gravada. Aí vou lá no dia 31. Dia 31, arquivo.
Então, agora, aquela função que você ajudava os colegas, eles também acham. Aula 3 e aula 4 de geometria, que é que eu estou abrindo. Não, é que é costume, professor, desculpa. É costume. Não, tá ótimo, é bom, está em redundância. Só estou dizendo assim, até eu estou olhando se tem, eu tornearia, tenho. Estou dando um passeio aqui, porque está gravado. O colega que não assistiu a aula, mas que for assistir ela depois, ele vê que está aqui, ó. É tudo isso que a gente está revisando, entendendo, ó. Ferramentas, fluido e fresagem. Aí, dia 14, eu acho que não tem aula em PDF. Ó. Dia 14 e hoje não tem aula em PDF. Por quê? Porque a gente já tinha discutido todos os PDFs, tá vendo? Dia 14 não tem PDF. Está faltando eu carregar o vídeo da aula. E hoje, quando a gente terminar as aulas, eu preciso carregar os vídeos das aulas. Só que, por enquanto, não vi apagar a aula daqui. Ó. Por enquanto, a aula ainda está aqui. Ó. Tá vendo? Estou lá no dia 14, a aula continua aqui. Ó. O Teams não me apagou. Então, eu consigo rever a aula por aqui. Não está no YouTube, não está carregado em arquivo, mas ainda estava no Teams. O que é que eu preciso para cumprir com o que a gente acordou? Baixar essas aulas e carregar em arquivo aqui e carregar lá no YouTube. Tá bom? Então, o que é que eu estou fazendo hoje? Estou fazendo um passeio geral em todas as aulas que estão disponíveis para vocês aí. Então, ó, aqui foi geometria de ferramenta, tudo, plano, ângulo, o que é a aresta principal, o que é a aresta de corte, como é que ela funciona, o que é a fiação. Isso para uma ferramenta do torno, né? Mas que ela também está presente na ferramenta de fresagem, está presente tudo que é essas determinações numa broca. Né? O Lucas pegou esse material da Universidade do Rio Grande do Norte, trouxe tudo que é composição, que é ângulo, tudo lá, plano, ângulo, ferramenta. A gente discutiu, viu esses planos, tem aula gravada sobre isso, importância de ângulo, aí por isso que é importante a matemática, tá vendo? Quais são os ângulos que estão compondo, como é que é a aresta, e como é que ela é importante para formar cavaco, o que é ângulo positivo e negativo. E no dia a dia que você estiver usinando, você vai aprender. Quando a peça ficar estragada, você vai aprender que estragou e tinha um motivo e uma razão para ser. Bom, então, isso aqui está visto tudo que é ângulo, está visto tudo que é ferramenta, tem disponível, influencia na escolha de ferramentas, materiais, ó, vários e vários tipos. Entramos em site de fabricante, paqueramos isso aí, ó, pastilhas, cerâmicas, vídeo, quanto ela muda, quanto ela aumenta em velocidade, né? Vai 10 vezes maior, então aumenta tempo, aumenta duração, mas aumenta preço, custo pode ser que fique semelhante. Né? Continua o termo cavaco, estudamos cavaco, como é que ele forma, como é que ele vai formar propriamente dito. Né? Então, todos os fenômenos envolvidos na formação do cavaco, que está dentro da engenharia mecânica, dentro da tecnologia mecatrônica, da tecnologia e fabricação, ó, tipos e formatos. Né? E a gente viu lá na prática, vimos vídeos na fresagem, formando cada coisa dessa. Né? Todos os modelos. Então, dentro do assunto de ferramenta de formação de geometria, tem também o assunto de cavaco, em detalhes, aula, né? Aula número 3. Outra aula, fluido de corte. Essa eu fiquei devendo, hoje eu achei outra coisa boa aqui que eu estava devendo lá no dia. Exibir. Então, veja, fluido de corte com suas funções, né, bem simples, está bem sucinto aqui, emulsão, sólido, sintético, quais são eles. 3 slides. Aí o Alberto abriu hoje aqui, ó, eu tinha ficado devendo pesquisar um pouco mais fluido de corte. E aí fui achar mais fluido de corte, achei outros sites trazendo aqui na mecânica, vou até voltar aqui. Um artigo. Veja como escolher corretamente o fluido de corte nos processos produtivos da indústria. Aí o cara vem aqui explicando tudo que a gente está lá no slide da gente. O que significa um fluido, o que é corte, quais as funções que ele exerce, como é que eu escolho cada um. Pessoal do Senai passando material para essa voz da indústria. Aí na voz da indústria tinha um canal no Instagram, eu fui lá no canal e abri. Quais são os tipos de fluido, como é que abre, qual é o setor. Ou seja, no mundo online, se eu for trabalhando, eu vou achando mais e mais. Eu fiquei passeando aqui hoje à tarde. Se eu voltar um canal a mais, ó, todos os fluidos de corte, todos os canais. Eu tenho um PDF de 3 lâminas, né? E eu tenho um universo aberto para que eu possa consultar
mais e mais a respeito dele. Na prática, nós usamos pouco, porque o desbaste e acabamento eram simples, as tarefas simples, e a gente explorou menos. Quando vocês chegarem na disciplina de CNC, vocês vão ver que pelas velocidades envolvidas vai ser mais exigente em termos de fluido de corte, para estar exercendo as duas funções básicas, refrigerar e lubrificar. Então, guarda lá, refrigerar, lubrificar. Ok. Pois não, diga aí. Não, professor, falei ok. Tá. Então, ó, próximo, não é fresamento, a próxima nossa foi torneamento. Né? A gente viu o torneamento. Essa em bastante detalhe, com prática, com tudo que tinha direito. Tá? Então, torneamento lá. Aí a gente já está muito mais familiarizado com toda a linguagem, né? Com sistemas, com componentes, com barra, com cabeçote, com tudo aqui. Tá bom? Está tudo discriminado, né? Do carro principal, transversal, porta, torre, imagens de detalhes do que a gente tinha. Essa a gente viu, né, vídeos a respeito. Então eu acho que, né, tá bem consolidado o torneamento, vocês conseguem trazer, né, bastante resposta a respeito desse processo. E nos nossos 15 minutos finais, fresagem, né, da aula até intervalo, né? Então o fresamento também estava no slide bastante simples. Operação de usinagem com material removido por meio de uma ferramenta giratória que já tinha vindo lá naquela aula. Trouxe de volta. Avanço, fresa e peça. Quem gira nela? Ferramenta ou peça? Quem é que gira? A ferramenta que gira. Professor. Ferramenta. Então esse é o diferencial da fresadora, né? A ferramenta. Aquele mesmo vídeo, né, que o Lucas trouxe. Dois movimentos, discordante e concordante. Quem lembra o que é um e o que é outro? Prova sexta-feira que vem. Me diga a diferença de um movimento discordante para o concordante. Quem explica? Quem lembra? Ou lê aí para mim. O movimento de avanço pode ser discordante, levar a peça contra o movimento de giro de dente da fresa. Concordante, levar a peça no mesmo sentido do movimento do dente da fresa. Perfeito. Qual delas você acha que está forçando mais a máquina? O discordante ou o concordante? O discordante, professor. O discordante, né? Porque ele está indo de encontro. Então, o esforço de corte, a força, né? É eu andar contra o vento, é eu andar contra a correnteza, né? Aqui eu estou andando contra a correnteza, a força é maior. Aqui eu estou andando a favor da correnteza, a força é menor. E como a gente costuma fazer na fresa o movimento de ida e volta, uma hora eu estou avançando, posso dar uma velocidade um pouco menor, na outra eu posso dar uma velocidade um pouco maior, e o esforço de corte vai ser semelhante. E essas coisas estão dentro daqueles conceitos dos cálculos, né, de esforço de corte. E aí vem imagem de fresamento, fresa de topo, que está exatamente na mesma aula, ele duplicou a aula aí do que a gente tinha em termos de fresagem. Tá? Então, esse foi os materiais em PDF, né, que a gente guardou até o presente aí, em termos de PDF, em termos de informação. Tá? Fechado até aí? Tranquilo? Ok. Dúvidas e perguntas em relação à fresagem? O que é que vocês viram? Alguém viu algum vídeo a mais, algum conteúdo a mais em termos de fresagem? Ou aí foi, tá bom, tá tranquilo, dentro do que a gente abordou até agora? Tranquilo, professor. Tá bom, professor, tranquilo. Então, outro universo de pesquisa, Google Acadêmico. Google Acadêmico, disponível aí na internet o tempo todo, certo? E aí eu vou fazer uma pergunta para ele. Fresagem. Fresadora convencional. Quando eu pesquiso no grupo escolar, ele traz, está vendo, artigos científicos ligados ao assunto fresagem. Se a disciplina ficou boa e a gente tem 10 minutos, qualquer aula dessa que a gente abrir aqui, eu espero que seja suficiente o que a gente estudou para mim entender o que está sendo falado. Eu vou baixar devagarinho, quando chegar algum que vocês fiquem curiosos, vocês pedem para mim abrir o artigo aí.
Até eu poderia ter botado o idioma que eu estou vendo que ele está em todos os idiomas, né? Eu posso fazer só em português, pesquisar só em português, para não atrapalhar muito a vida da gente. Está dizendo aqui, ó, incluir patentes, citações, só 2020. Vamos restringir aqui para 2020. Trouxe só 2020 agora. Coisas que já falaram esse ano. Alguma? Estou olhando, professor. Até agora a mim não chamou nenhuma atenção. Tá muito aleatória. Não está uma fresagem. Não está com uma palavra diferente. Eu não gostei Eu de tinha nenhum. visto um artigo ali, professor, interessante, de solda por fricção ali na fresa, é possível? Vamos olhar lá. Deixa eu voltar então aqui. Deixa eu ver aqui. Pegar a pesquisa anterior. Qual foi ela? Solda por fricção, acho que está ali em cima. Comparando, variação. Você nunca viu falar da solda por fricção? Ah, eu já vi vídeo, inclusive, do Leandro Torneiro fazendo no torno, mas na fresa seria interessante. Eu acho que foi na anterior, não foi, professor? Vamos ver. Deixa eu voltar mais um. Qual é o conceito da solda por fricção, né? Aí, esse terceiro link, professor. Vamos ver lá. Qual é o conceito? É eu gerar atrito suficiente que vai fazer com que aquela fresa, né, ela atinja a temperatura de fusão e eu pare bruscamente. Na hora que eu paro, ela vai parar o movimento e aí, como está em estado líquido, ela se solidifica naquela posição. O que é que o torno, a fresa ou qualquer processo vai fazer? Ela vai gerar o movimento de giro para que gire o atrito que funda localmente aquele processo. Então ele está dizendo lá, a adaptação de um processo de soldagem de fricção utilizando uma fresadora convencional. E aí ele vai descrever como eles conseguiram fazer isso. Desenvolvido em 1991 no Instituto TWI, do processo de soldagem, só que o material está, o resumo em português, né, mas ele vai descrever, e aí o material completo eu teria que abrir aqui o artigo e tal. É um artigo de 1900, aqui ele vai estar como de 2017, né? Abrir o artigo em PDF, onde ele vai fazer a descrição disso que ele está trabalhando para a gente. Isso é o conceito da escrita científica. Qualquer um dos três tem condições de fazer a leitura de um artigo científico hoje, já no segundo módulo. Observa lá, Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Departamento Acadêmico de Engenharia Mecânica, foi o Pedro Vitor, né? Iromitson Freitas, e aí ele fez lá, adaptação do processo de soldagem por fricção, stir, welding, né? Welding é solda, né? Para uma fresadora convencional. Trabalho de conclusão de curso, é um TCC, né? Então ele foi de 2017, foi aceito esse trabalho. O orientador dele era esse professor Roger Navarro, Ponta Grossa, Paraná. E aí o que é o resumo do trabalho? Vamos ler lá o resumo do trabalho. Desenvolvido em 1991 pela Welding Institute, né? The Welding Institute, TWI, o processo de soldagem denominado Friction Steel Welding, FSW, apresenta-se como uma alternativa interessante comparado aos processos mais comuns de soldagem por fusão, principalmente para liga de alumínio. Então ele já está dizendo aqui aonde ele estudou e aonde é interessante. Olha, é uma adaptação, uma solda por fusão, né? Vamos soldar por fusão, e principalmente para alumínio, por ocorrer inteiramente no estado sólido. Então, vou ocorrer no estado sólido, evitando os problemas comuns relacionados à fusão do material, como trincas a quente e porosidade. Então, ele está dizendo aonde é que ela vai ajudar a escrever. Isso é o que a gente chama de escrita científica, isso vocês vão ter acesso na disciplina de planejamento de projetos, terceiro módulo. Aprender a escrever. Eu entendo que, à medida que o Alberto foi lendo, são coisas que vocês conseguem entender o que está escrito, o que aprenderam até agora. Eu estou certo ou que eu li até aqui tem alguém que não entendeu? Entendi, professor. Tranquilo até agora. Tranquilo? Ok, professor. Também de aí e Luiz. Não sei se o Luiz de outra. Luiz quando ele tem que sair. Então,
Isso é resumo. Entendi, professor. Entendi, sim. É que eu estava explicando para minha filha o que é um TCC. Ela está aqui comigo, ela está curiosa. Perfeito. Bem-vindo à aula. É bom, veja o que é que seu pai está estudando. Então, trabalho de conclusão de curso desse aluno lá do Paraná. No resumo, ele escreve, e aí, quando termina de ler o resumo, vê se foi interessante, se era o que eu estava realmente querendo ou não. Aí eu vou ler a estrutura de um trabalho científico, está em inglês, tem que ter, obrigado, para engenharia, né, as listas de figura que ele utilizou, né, dentro do trabalho dele. Qualquer uma delas, ó, figura 29, é uma seção da junta soldada, né, com decisão da ferramenta. Se eu clicar aqui, eu já estou vendo que ele vai para lá. Ó, figura 29. Tá vendo? Figura 29. Ele está trazendo a figura, né, de uma junta seção soldada. Autor foi o próprio o autor do trabalho que fez, né, autoria própria. Tal. Então, eu tenho condições, né, de ir lendo o material de forma dinâmica aqui. Como é que eu volto para onde eu estava? Já voltou. Não sei se eu estava na página 2 aqui. Um pouquinho além da 2. Estava aqui na 4, na página 5. Então, eu consigo ler de forma bem dinâmica, de forma online, e estudar o processo. A gente está tentando estudar fresagem e ele está entrando no assunto de solda. Fez uma revisão bibliográfica, estudou soldagem, estudou ferramentas, estudou defeito de solda, e aí ele vem propor o trabalho dele. Ó. Determina a penetração ideal da ferramenta, qual é a rotação de avanço, a altura do pino. Veja que ele está vindo para conceitos e termos, ó, que é termos que a gente acabou de estudar. Ó. Qual é a rotação, qual é a velocidade, como é que ele vai estar estudando para poder fazer o atrito necessário dela soldar. Está vendo? Então, isso que eu entendo, que se a disciplina foi boa, vocês lendo o material, vocês conseguem ter uma linguagem que lê sem ter medo. Olha a leitura de um parágrafo. Com o objetivo de aumentar o aporte de calor na região da junta, diminui-se o avanço da ferramenta. Agora, com o avanço de 45 milímetros por minuto, obtém-se o resultado mostrado na figura tal. Então, o que é que ele fez para a gente? Ele alterou o parâmetro de usinagem, que foi o avanço. Veja que a gente discutiu isso nas nossas aulas. A gente disse isso na tornearia, dissemos isso na fresagem. Vimos vídeos sobre isso. E vamos ver depois do intervalo mais vídeo, concluindo essa revisão de fresagem, trazendo esses termos de volta. Tá bom? Esse é o mundo da nossa tecnologia. Quanto mais leitura for, melhor tem. Última coisa que eu tenho 4 minutos, que a gente não abriu hoje, posso abrir aqui, ó, reforçando, né? Foi o livro da Biblioteca Persson. Então, a última coisa que ele disse, ó, cara, eu quero ler para poder entender cada vez mais. O livro da Biblioteca Persson nossa traz isso, né? Um livro de tecnologia de usinagem. Então, eu sempre trago ele, sempre reforço, porque ele é bom, já traz tá de graça, está disponível, né? A gente consegue acessar ele. Ele está sempre no meu material de continuar lendo. Se vocês abrirem de vocês, se fizerem, ele aparece sempre de vocês. E aí, ó, está disponível, está fácil, né? Consegue ver ele lá, usinagem, princípio da usinagem, processo de fabricação, Rebecca. Então, avança lá. Né? É a mesma leitura online que a gente está tendo aqui, a mesma que eu fui lá no Google Online, que eu fui lá no acadêmico, que eu vou nas fresagens, que eu vou no vídeo, e é o que eu estou usando para a gente assistir a aula de vídeo pós-intervalo. Pessoal, deu para ter uma visão geral, todo mundo está tranquilo, sem medo de estar assustado semana que vem. Sim, professor, tranquilo. Ó, vocês acham que a gente consegue trazer mais alguém ainda dos outros colegas? A gente consegue resgatar mais alguém e trazer eles para dentro do barco? Ou não tem mais jeito? Eu acho que talvez o Carlos, professor, mas ele não está. Eu estou sem celular, que meu celular está na assistência. Talvez ele. Ele vê algumas aulas, mas muito pouco. O Carlos, que está aí. O Carlos. Eu preciso dar um retorno para o Cleiton de por que as pessoas não estão vindo. E eu tinha uma planilha com vocês que eu anotei esse aspecto. Quando eu voltar do intervalo, eu olho rapidinho lá, para a gente não... Lucas, professor, desculpa, Lucas, o Gabriel não trabalha com você, ele também está cadastrado, mas não está participando, não tem nada a ver, desculpa. É o Wellington e o Gabriel, Luiz. Eles trabalham na Tron, mas é em outra filial. Eu não tenho contato com eles na empresa. Entendi, velho. Não, porque o Gabriel está cadastrado, já mandei mensagem, mas não responde. Sei lá. Sim. Então tá bom, velho. Entendi.
Bom, se a gente conseguir trazer, eu vou ver se eu abro aqui a planilha do Excel na volta do intervalo e a gente olha um pouco o estado de cada um para poder ajudar o Cleiton, que vai ajudar o setor social a entender, né, como as pessoas estão ocorrendo. Nessa semana teve uma boa notícia de que o governo federal, para as pessoas carentes do Instituto Federal, das universidades federais, está conseguindo pacote de dados com as operadoras, está conseguindo oferecer estrutura mínima de smartphone. Então, assim, ó, quem quiser entrar no barco vai ter chance de entrar. E todos os que não estão entrando no barco, assistam minhas aulinhas de 5 minutos, cara. Lá é liderança de si mesmo, estratégia para vencedores. Lá eu estou dando uma reforçada de que dá para a gente se salvar e melhorar a performance. Tá bom? Vamos para o intervalo? Daqui a pouco parar a gravação. Fica a aula teórica, pós-intervalo, aula prática, revisado tudo, consolidado tudo, mais um pouquinho de fresagem, para a gente consolidando cada vez mais a tecnologia da usinagem convencional, dentro do que o Alberto sabe e pode oferecer a vocês. Tá bom? Até daqui a pouco, até pós-intervalo. Ok. Até daqui a pouco, professor. Obrigado. Até Valeu. mais. Tchau, tchau.